Hoje eu quero mostrar para você como configurar um servidor na nuvem do zero, uma VPS. Nós vamos fazer isso e também configurar um script para rodar periodicamente. Fala pessoal, tudo bem? Rafael Quintanilha do Quant Brasil aqui, voltando hoje para falar de um tema que tem tudo a ver com o que nós temos falado nesse canal nos últimos vídeos, nas últimas semanas. Eu quero mostrar para vocês como nós podemos configurar um servidor do zero. Ou seja, uma máquina virtual na nuvem, onde nós possamos rodar códigos, projetos, scripts, cron jobs, enfim, uma gama de apps e coisas do tipo que ajudam bastante o programador e que nós normalmente queremos que rode num ambiente estável. Não rode, por exemplo, numa máquina local, seja porque na máquina local nós temos problemas com internet, falta de luz, falta de bateria, seja porque nós queremos fazer isso de forma automatizada, sem precisar se preocupar em ficar acionando ou desligando um determinado app. O que importa é que, para quem trabalha com desenvolvimento de software, é muito importante ter um ambiente controlado, isolado, onde nós possamos executar os nossos experimentos, que é muito do que nós fazemos aqui. Então, se você gosta desse assunto, se você quer aprender a configurar sua própria máquina para rodar seus códigos, seus scripts, Python, JavaScript, enfim, o que quer que você queira, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta o que mais você gostaria de ver, compartilhe com seus amigos também, que isso ajuda bastante o nosso canal a crescer. Fechado? Beleza, pessoal. Como tudo aqui no canal, você já sabe, nós normalmente pegamos o gancho de algum projeto que nós temos para implementar, uma feature ou fazer algum avanço aqui no nosso sistema. Há algumas semanas atrás, eu mostrei para vocês esse app chamado MMA Trends, onde eu utilizei a API do Gemini, lá do Google, para fazer um scraping de vídeos do YouTube. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não deixa de ver, foi muito interessante esse projeto, porque eu mostrei que hoje você consegue fazer um scraping de dados no YouTube de forma bem fácil. Então, eu montei esse app aqui que faz um scraping dos vídeos do Sexto Round. O Sexto Round é um canal que fala de MMA. Vocês conseguem perceber que eu estou aqui fazendo o scraping dos vídeos e o último vídeo que está aqui no app é, na verdade, o penúltimo que o Sexto Round lançou, né? O vídeo de hoje não está aqui. Por quê? Porque eu estou rodando isso automaticamente. É um script que eu vou lá todo dia, rodo o script, pego os últimos vídeos e salvo. Beleza, funciona, só que tem esse inconveniente. Eu tenho que rodar todo dia. Claro, não é grandes coisas, mas se eu tivesse uma forma de fazer isso automaticamente, não precisar me preocupar, seria muito bom. É justamente para isso, pessoal, que nós utilizamos um servidor na nuvem, onde nós possamos rodar um código sem se preocupar, né? A gente pode rodar um script, a gente pode rodar um cron job. O que é um cron job? É um job, né? Uma task, um código que você configura para rodar de tanto em tanto tempo, a cada hora, a cada 6 horas, a cada dia, a cada 15 minutos, por aí vai. Então é isso que eu quero fazer aqui com vocês hoje. Eu quero, em vez de rodar esse código manualmente, configurar ele para rodar na nuvem, beleza? Tem alguns poréns, entretanto. Primeiro, por que especificamente fazer isso nesse projeto? Se você lembra aqui do projeto do MMA Trends, ele é um app Next.js. Então, isso aqui é um app Next.js, nós fizemos lá utilizando aquele modo Vibe Coding. Se quer saber mais de Vibe Coding, né, o que eu acho sobre Vibe Coding, eu vou colocar também um vídeo que eu já falei disso aqui no canal na descrição. Então esse é um app Next.js, ou seja, JavaScript, hospedado lá no Vercel, mas o script que nós usamos para fazer esse scraping, ele está em Python. Então eu criei ele até aqui nessa pasta CLI. Então tá tudo aqui o que eu preciso fazer para rodar. Como o Vercel é um ambiente JavaScript, eu até sei que eles têm um ambiente Python, mas eu acho que eu não conseguiria fazer isso lá, tá? Independente de conseguir ou não, é muito comum quando nós fazemos scraping de dado em Python. Então seria interessante que eu tivesse um lugar para poder executar todos os meus códigos Python, os scripts Python, né, alguns outros apps que eu quisesse rodar. Eu queria muito ter isso em um lugar. E há muito tempo eu estou com a ideia de criar um servidor, deixar ele só para isso, só para os meus experimentos, para aquelas coisas que não são tão críticas, né, como é, por exemplo, o servidor do Quant Brasil. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só mostrando
toda a infra do Conte Brasil, que é o meu app de finanças quantitativas. Se você não conhece, entra lá em contebrasil.com.br. É o melhor lugar para o investidor que quer investir baseado em estatísticas e finanças quantitativas. O Conte Brasil é um app que tem assinantes pagos, tudo mais, né? Então é um app que precisa ter uma dedicação exclusiva de servidor para a gente garantir que o serviço não é interrompido. Aqui, como nós estamos fazendo experimentos, não tem tanto problema. Então há muito tempo eu estou querendo fazer isso. Eu quero levantar uma máquina lá na nuvem e colocar todos os meus projetinhos lá. Há um tempo eu mudei a infra do Conte Brasil para a Hostinger, tá? Se você é como eu lá das antigas, talvez você tenha um certo preconceito com a Hostinger. Eu reconheço até que eu tinha, porque ele era mais voltado para hospedagem estática, né? WordPress, coisa do tipo, pelo menos do que eu me lembro. Mas eles melhoraram e muito recentemente, pessoal. Eu fiz a migração do servidor do Conte Brasil para a Hostinger e economizei uma barbaridade. Assim, eu pagava $90 lá na Render, que é um serviço de hosting muito fácil, muito conveniente, mas também muito mais caro, cobra para isso. Eu pagava $90 lá e troquei para pagar cerca de R$30 aqui. Mesma coisa e com uma performance superior. Então, sei lá, caiu de R$540 para R$30. Então, assim, uma economia absurda. Eu estou, então, com essa máquina aqui da Hostinger, uma máquina KVM4. Pra vocês terem uma ideia, o Conte Brasil roda numa KVM2, tá? Se a gente entrar aqui para ver os servidores aqui, as VPS da Hostinger, o KVM2 tá R$36,99. O KVM4 R$49,99. Com desconto, isso aqui até cai, tá? Eu respondi algumas coisas lá pro pessoal da Hostinger, né? Eles quiseram saber do meu caso de uso. E aí, como recompensa, como prêmio, digamos assim, né? Como brinde, eles me deram 1 ano da KVM4. Então, assim, já tô até deixando claro, eu não sou afiliado deles, não tô ganhando dinheiro, nada com eles. Inclusive, aliás, não estou, mas eu vou colocar o link da Hostinger na descrição se você quiser criar com o meu link de afiliado. Beleza, você vai me ajudar esse canal aqui também, se você quiser fazer os seus testes com a Hostinger. Eu estou mostrando aqui porque eu realmente estou usando, mas isso não é nenhum tipo de parceria, nem patrocínio, é só um link de afiliado normal. Eu ganhei como brinde 1 ano de KVM4 e eu quero fazer o setup do zero aqui com vocês. Então, eu estou enrolando um pouco para fazer isso aqui, decidi fazer hoje, decidi fazer com vocês. Uma coisa importante, por que eu estou enrolando? Pessoal, eu enrolei porque eu detesto mexer com DevOps. Não gosto, não é a minha. Meu negócio é criar software, é criar aplicação para o usuário final. Não gosto de ficar mexendo com infra. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma pessoa se virando usando ChatGPT, Claude, o que quer que a gente vai precisar usar aqui para deixar esse negócio redondo. Já fica comigo até o final, porque se você não é um cara muito familiarizado com infra, DevOps, Docker, etc., certamente esse vídeo vai te ajudar, porque eu vou te mostrar como eu, que também não sou um cara de infra, faço para me virar aqui. E de fato, depois do advento das AIs, ficou muito mais fácil, né? Então, beleza, pessoal. Qual que é a minha ideia aqui, tá? Eu até fiz uma conversa com o ChatGPT aqui. Nós vamos seguir aqui as sugestões que o ChatGPT der, tá? O que eu quero fazer? Eu quero ter um servidor, uma máquina, né? Primeiro, né? O que é uma VPS, né? VPS significa Virtual Private Server. Né? Um servidor privado virtual. Ele é um híbrido ali entre uma máquina 100% virtual e uma máquina física, um host físico, uma máquina de fato ali que você tenha. Né? Mesmo assim, você consegue ter recursos dedicados. Né? Você vê aqui as configurações da KVM, são excelentes. 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, 4 núcleos de vCPU, né? CPU virtual, banda altíssima. Então, assim, em termos de specs, de especificação da máquina, aqui funciona super bem. Então, nós vamos criar essa máquina. Eu quero ter essa VPS lá na nuvem, lá na internet. E ali eu quero colocar vários apps, tá? Então, eu conversei com o ChatGPT aqui, qual que seria a melhor forma de fazer isso. Nós vamos criar um servidor Hostinger, que vai rodar Ubuntu Linux, que é a forma mais conveniente de você ter um servidor. Eu quero rodar múltiplos apps. Aí eu falei para ele, vai que eu quero colocar um back-end, depois eu quero rodar um script via cron job, eu quero instalar o Metabase. Metabase é um cliente para você fazer consultas, você conecta no banco de dados, consegue montar gráficos, relatórios. Um dia eu vou gravar um vídeo só falando sobre Metabase, usando o banco de dados lá do Conte Brasil. Então, isso aqui já vai ser um vídeo preparatório para a gente poder
depois instalar o Metabase e fazer isso, beleza? E aí eu falei, beleza, como que nós fazemos isso da melhor forma, né? Vamos dizer que eu quero ter multiple crons, como que você sugere organizar? E aí ele disse aqui, ó, faça tudo debaixo de uma pasta apps raiz, uma pasta por serviço e orquestre usando o Docker Compose. E era justamente isso que eu estava pensando mesmo. Então a gente vai criar o apps, vai ter lá backend, Metabase, cron, etc. E vai ter um Docker Compose orquestrando tudo isso. Beleza, aí ele enfim, deu aqui as sugestões dele, etc, etc. Eu falei para ele, ó, beleza, dei aqui, joguei um print de como tá o repositório, falei que eu quero rodar um Git, falei que eu preciso rodar um CLI em Python, e ele foi me dando os arquivos aqui, foi me dizendo o que fazer, e a gente tem um certo dever de casa aqui para fazer, beleza? Então é isso que nós queremos instalar e o objetivo final é que, quando nós acabarmos esse vídeo, nós tenhamos um script que roda para pegar os vídeos lá do sexto round automaticamente, sem eu precisar fazer isso. E, além disso, toda a base do servidor para a gente poder colocar vários projetos dentro dessa máquina aqui. Beleza? Vamos começar. Primeira coisa, vamos fazer o setup aqui do KVM4. Aqui na Hosky a gente pode selecionar qual locação, qual localidade a gente quer colocar. No nosso caso, aqui é melhor o Brasil, sem dúvida nenhuma. Qual o template, vou selecionar aqui Ubuntu 24.04, é a última versão LTS, vamos com ela mesmo. Select, malware scanner, tudo bem, continue. Aí aqui agora eu vou criar um password, tem aqui o hostname e vou fazer essas configurações aqui mais sensíveis e quando terminar eu volto. Importante, pessoal, eu criei já a senha aqui e agora eu vou colocar uma chave SSH. Essa chave é justamente para eu poder acessar o meu servidor aqui do meu terminal, onde eu estou, acessar o servidor que a Hostinger criar. Eles dão um guia bem tranquilo, tá? Eu estou no Mac, ele já manda aqui exatamente todos os comandos que eu preciso rodar. Depois eu vou rodar esse comando, vou só colar aqui e tá feito. Então deixa eu fazer isso aqui e a gente continua. Maravilha, pessoal. Feito, chave SSH criado. Vou dar um continue. Ok, pessoal, então última etapa aqui, só para a gente garantir que tá tudo certo. Estamos criando essa máquina em São Paulo, aqui no Brasil. O sistema operacional Ubuntu. Aqui o hostname, ou seja, vai ser o endereço que eu vou usar para acessar essa máquina, o IP dela. E a SSH key. Beleza, vamos criar a máquina. Agora ele vai fazer o setup, né? How do you rate the setup process? Muito bom, né? Acho que podemos dizer aqui que é bem fácil, né? Ele vai finalizar a criação da máquina, ele está levantando a máquina na nuvem. Quando ele finalizar, nós vamos fazer o acesso e começar a configurar o nosso app lá. Maravilha, pessoal. Máquina configurada, ele já me dá até o comando SSH aqui. Eu posso copiar esse comando, vir aqui no terminal e executar. Ele me diz se eu quero continuar, beleza? Sim. Ops, não funcionou, acho que eu poderia dar um yes. Agora sim, ok. Então, tô conectado, pessoal. Olha só, tô conectado na máquina, ele já me diz tudo aqui, ó, 1% da máquina utilizado, o IP4 dela aqui, né? 196 GB aqui de memória, então, de espaço, perdão, né? Então, muito fácil aqui a configuração. Bom, vamos limpar isso aqui. Nós estamos no root, né? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é usar o que o chat GPT nos recomendou, que era criar esse aqui, ó, opt apps. Maravilha, pessoal. Então vamos vir aqui no comando que ele manda a gente rodar. Ele falou para eu fazer com sudo, né? Eu vou até perguntar para ele se de fato eu preciso desse sudo aqui, né? You said to run this. Do I need sudo? I am already in root. E aí eu vou até mandar para ele aqui, ó, porque eu acho que o que ele falou era assumindo que eu não seria o root, como eu já sou o root, eu sou usuário master, então eu posso fazer isso aqui direto. Beleza. Então vamos vir direto aqui e rodar esse comando. MakeD vai criar o repositório. Ok, criado. CD, vamos lá. Ok, estamos na nossa pasta apps. Então todos os nossos apps vão viver aqui. Primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um git clone nesse repositório, né? Então a gente está nesse repositório, que é um repositório privado, onde eu rodo o código para fazer o scraping lá do YouTube, tá? A gente precisa rodar esse git clone aqui. Provavelmente vou precisar fazer minha configuração no git, mas vamos ver aqui. Beleza? Yes. Permission denied. Make sure you have correct access rights and the repository exists. Então, como suspeitava, eu não posso sair dando clone no repositório privado, né? Eu preciso dizer que eu sou o Rafael Quintanilha aqui, então eu preciso fazer a configuração
no Git. O que eu fiz, pessoal? Peguei o erro aqui, colei no ChatGPT, falei, me ajuda a configurar o GitHub. Eu já fiz isso aqui pelo menos umas 30 vezes na minha vida, mas eu nunca lembro. Então, eu sempre jogo aqui agora com o ChatGPT e agora que eu não vou lembrar mesmo. Aí ele me disse tudo que eu preciso fazer. Ó. Ir aqui no servidor, gerar uma SSH key, adicionar essa aqui, copiar e depois ir no GitHub e salvar a chave. Então, beleza, pessoal. Eu vou fazer essa configuração aqui. Vou rodar exatamente esses comandos aqui que ele disse. Quando tiver tudo certo, eu vou voltar e a gente vai fazer o teste para ver se o nosso GitHub está configurado certinho na máquina. Pessoal, feito bem rapidinho, eu literalmente segui todos os comandos que ele botou aqui, só troquei essa string aqui pelo meu e-mail associado ao GitHub. E agora ele diz para a gente rodar essa aqui para verificar se está funcionando. Hi, Rafael Quintanilha. Beleza, certinho. Sou eu mesmo. Então está configurado. Vamos dar de novo o git clone e agora ele deve funcionar. Tá aqui, ó, MMA-Trends. Agora aquela pasta já está configurada no nosso servidor. Nós já temos esse código no servidor também. Beleza, pessoal. Então voltei aqui um pouco onde ele tinha me dito os arquivos que eu preciso criar. Ele falou para eu criar esse dockerfile.cron, uma pasta cron jobs e o arquivo dockercompose.yaml. Então a primeira coisa que nós precisamos criar é esse dockerfile.cron. Como nós já temos a pasta, o app aqui no servidor, eu posso fazer ele localmente aqui, dar um push para master e depois dar um pull direto lá no servidor. Então fica mais fácil, que eu trabalho local em vez de ficar trabalhando no servidor. Beleza, então a primeira coisa que eu preciso criar é esse dockerfile.cron. Então vamos vir aqui na pasta raiz e criar um arquivo, não na CLI, vamos criar aqui um arquivo dockerfile.cron. Ctrl V. O que mais que ele pediu? Pediu para eu criar MMA-Trends, uma pasta chamada cron jobs e vamos colocar ali dentro do nosso cron job. Então vou fazer isso aqui. Cron jobs é a pasta e esse vai ser o comando que nós vamos executar a cada 1 hora. Ele não disse o nome, né, que eu tenho que criar aqui, né? Eu não sei se ele está assumindo que eu tenho que colocar um nome específico. Deixa eu perguntar para ele aqui. Do this need to be a specific file name? Porque como ele já configurou, esperando um certo padrão, eu estou perguntando para ele se ele gostaria que eu fizesse isso de algum lugar, né? Aqui, ó, ele simplesmente chamou aqui cron jobs, chamou de MMA-Trends aqui dentro mesmo. Então tá. Eu vou fazer assim mesmo. MMA-Trends. Colocamos aqui. Só tem um detalhe. Eu tinha colocado para rodar uma vez a cada 6 horas. Eu não quero que seja 6 horas, eu quero que seja uma vez a cada 1 hora. Então é só eu tirar esse /6 aqui. Se eu fizer isso, vai ficar só asterisco. Significa que ele vai rodar no minuto 0 de cada hora. Tirei aqui. Criamos o cron job. O que mais que a gente precisa criar? Esse docker compose aqui, .yaml. Então vamos vir aqui e vamos criar docker compose.yaml. Talvez. Maravilha. Então, essas são as mudanças que eu fiz. E aí depois a gente vai vir aqui no top level Docker Compose, ou seja, naquele que vai viver no X, e vamos colocar um comando aqui. Mas no momento não vamos fazer isso. O que a gente vai fazer agora é simplesmente commitar isso aqui, jogar lá para a nossa branch, e agora isso aqui está no nosso servidor remoto. Então, já que está no servidor, eu posso vir aqui, entrar na pasta MMA-Trends. Isso aqui é um git, né? Então você está vendo, eu estou na branch master, isso significa que eu posso dar um git pull aqui. A partir do momento que eu der um git pull, eu consegui pegar, ó, os arquivos que eu mudei no meu computador local, agora estão aqui na nuvem também. Beleza. Então agora o que nós precisamos fazer é criar esse top level Docker Compose. Eu disse para ele que eu queria fazer isso e colocar um Grafana. O que é o Grafana, pessoal? Eu posso fazer um vídeo específico só sobre ele, mas é uma forma de você monitorar. Você monitorar os seus apps. Como eu quero ter vários apps, eu quero ter uma interface que eu possa monitorar todos eles. Mas antes disso, pessoal, a gente quer colocar esse arquivo aqui no top level app. Eu poderia vir no terminal e fazer isso pelo terminal, pela linha de comando. Mas já que a gente já está usando o cursor ou VS Code, nós podemos fazer essa conexão direta lá com a máquina remota, clicando nesse botãozinho bem aqui no canto inferior esquerdo. Aqui eu posso vir em Connect to Host, Add New SSH Host. E aí eu posso usar até esse mesmo comando que nós usamos antes aqui. Copiei, colei. Ele vai me pedir qual que eu quero usar aqui, né? SSH file. Vamos conectar e ver se vai funcionar. Olha aí, pessoal. Funcionou. Vê só. Abriu aqui, ó. Nós podemos ir lá para OPT e tá aqui, ó. Apps. Estamos conectados na VPS. Diretamente aqui no
cursor, no VS Code, sem precisar ficar mexendo em linha de comando. Bom, eu quero abrir um folder, eu vou falar que eu quero abrir apt/apps, de novo aqui ele vai abrir, ó, e aí, beleza, agora sim, ó, a gente está aberto nesse projeto, estamos mexendo aqui. Então eu posso vir aqui na raiz do folder apps e criar o docker compose.yaml que ele tinha pedido antes. Então vamos ver aqui, docker compose.yaml. Está criado. Se a gente vier aqui no terminal, eu vou dar um ls, ó, docker compose.yaml está aqui. Então a gente está mexendo no VS Code ou no cursor e está mexendo diretamente no servidor remoto, tá? Então aqui foi o que ele pediu para eu colocar. Vamos copiar isso aqui. Só que ele colocou já com o Grafana e o Metabase. Eu não quero isso agora. Então eu vou tirar. Vou deixar só com o MMA Trends cron. Ele vai saber exatamente onde entrar, sabe qual é o Dockerfile. Isso deve ser o suficiente. Ah, tem um detalhe. Eu, quando dei um clone aqui, eu preciso colocar o env variable, né? O clone eu não configurei as variáveis de ambiente. Então deixa eu fazer isso aqui agora, antes da gente rodar isso aqui. Pronto, pessoal, criado, ó. Você vê que até tem esse íconezinho aqui dizendo que o cursor ignore está ignorando esse arquivo, ou seja, ele não vai ser usado para AI, claro, eu não quero que ninguém fique lendo minhas senhas. Então, beleza, está configurado aqui o que nós queríamos. Então, vamos seguir aqui o que o ChatGPT nos pede. Quando tiver aqui com git clone, etc., MMA-trans now contain your Dockerfile plus cron jobs, ele diz para eu rodar esse comando aqui. Então, vamos fazer, nós podemos fazer isso tanto por aqui quanto por aqui. Vamos fazer aqui no terminal que fica mais fácil de executar comando. E não funcionou porque não está instalado, né? Deixa eu mandar para ele aqui. Por quê? Porque eu quero que ele me diga qual é o melhor para ser instalado, né? Então ele diz aqui, ó, install the plugin and use Docker Compose recommended. Então vamos rodar esse comando aqui. Pode ser que isso aqui demore um pouquinho, né? Estamos na máquina virtual, ela pode estar um pouco desconfigurada. Até que foi rápido aqui, vamos dar a instalação direto. Ele não achou o Docker plugin. Será que ele me mandou o comando certo? Current install. Bom, está dizendo que pode estar num Ubuntu, um Ubuntu desatualizado, né? Mas eu estou no Ubuntu 2024. Deixa eu ver aqui. Docker Compose Install Ubuntu. Até já cliquei nisso aqui antes. Em Linux. Não, eu não quero Docker Desktop. Bom, vamos rodar esse comando aqui que ele mandou. Ele tá mandando eu baixar antes. Tem que baixar em algum lugar antes, né? Mas aonde, meu filho? Ah, tá. Install. Ah, tá. Eu pulei aqui. Os docs são um pouco confusos, né? Bom, vamos lá. Tudo que eu tenho que instalar. apt update já foi. Vou rodar esse aqui. Rodar esse aqui. Rodar esse aqui. Mais um. Rodar esse echo. E agora vamos rodar o sudo apt-get update de novo. Aí ele vai me mandar instalar tudo isso aqui de uma vez. Ó. Beleza. Vamos instalar. Ah, agora sim. Ele conseguiu pegar. Vai ter que instalar 440 MB. Vamos deixar ele terminar a instalação e a gente volta quando tiver tudo pronto. A pessoa foi bem rápida, hein? Já instalou. Então, rodamos esse último comando. Vamos ver se a instalação está funcionando. Ele manda rodar esse Hello World aqui. Unable to find, mas achou. Hello from Docker. Message show that installation appears to be working correctly. Acho que foi, pessoal. O que precisava aqui foi. Então, esse aqui foi instalar o Docker's Package. Daí ele me diz para fazer o download do latest. Ah, esse aqui seria no Docker Desktop, né? Mas eu acho que não precisa. Será que agora a gente já tem tudo que a gente precisa aqui para rodar o Docker? Vamos voltar aqui. Vamos dar um sudo apt install docker compose e ver se vai. Vamos ver agora. Foi. Boa notícia, o Docker funcionou. Má notícia, o build não funcionou. Mas tranquilo, eu vou copiar tudo isso aqui para ele saber que deu certo. E vamos ver o que o nosso amigo ChatGPT nos fala. Ok, Docker installed, but build failed. Logs. Vou mandar para ele e ver o que ele nos corrige. Parece ter sido alguma coisa. Projects Missing Poetry Lock. Agora é engraçado, nós temos o Poetry Lock aqui, não? Poetry Lock tem aqui, ó. Então, ele talvez não esteja entrando na pasta certa, but I do have a poetry.log. It's in the CLI folder. Era isso mesmo, pessoal. O código aqui, ele estava assumindo que o lock está aqui, tá vendo? Sendo que, na verdade, o lock está inside a pasta CLI. Então, vamos modificar isso aqui, tá? Modificar direto aqui. Enquanto, na verdade, o ideal seria que eu fizesse a modificação aqui, né? Fizesse um push e salvasse, etc. Mas, como a gente está debugando primeiro, vamos garantir que está funcionando e aí depois a gente faz o ajuste de todo mundo lá no Git. Então, eu executei, rodei, agora parece que está funcionando. Ele está achando, de fato, o Poetry Lock, vai executar e vai começar agora a instalar, ok? Então,
quase indo, ele falhou em alguma última coisa. Vamos continuar debugando com o ChatGPT. Pessoal, DevOps, instalação, o ChatGPT aqui é a mãe para isso, né? Porque o que está acontecendo? Ele está tentando... O meu projeto requer Python 3.13 e a gente está usando 3.10. Então, para alterar aqui, ó. Então, viu? Foi até uma boa a gente fazer direto aqui. Primeiro, se tiver certo, a gente dá o push. Vamos dar o build agora, falando que o nosso requisito básico é o Python 3.13, tá? Então, o que eu ia falando? Instalação, DevOps, configuração de servidor é um pouco de problema mesmo. Você vai batendo cabeça, as coisas mudam, são muito recentes. Bom, parece que ele falhou na mesma coisa. Same error, Dockerfile now is... Tá, é alguma coisa com o próprio Poetry, tá vendo? É uma flag que não existe mais. Ele tá dizendo para eu mudar onde ele está colocando barra no dev. Onde que tá isso aqui? No... Ah, aqui, ó. Essa linha aqui, para a gente substituir com essa aqui, ó. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos executar de novo. Acho que agora foi. Agora ele está começando a instalar. Então vocês entenderam por quê? Ó, quando parecia que estava indo, falhou mais alguma coisa. Então tá, vamos mandar para ele aqui e vamos seguir iterando. Vamos seguir iterando até a gente resolver. É assim mesmo, pessoal. É um trabalhinho fazer funcionar as coisas num servidor. Você normalmente demora um tempinho, quando funciona e vai. Beleza, mandou aqui uma nova versão e nós vamos fazendo. Agora, que bom que nós temos o ChatGPT, né? Pensa como que era antes da gente ter isso aqui, onde a gente tinha que ficar catando resposta lá no Stack Overflow para tentar ver se isso resolvia de alguma forma, né? E aí você tentava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes até funcionar. Hoje em dia com o ChatGPT você só dá um Ctrl+V no erro e ele já é capaz de entender. Então, assim, facilitou demais a nossa vida. Parece que foi agora. Parece que foi. Está instalando aqui. Vai instalar todas as dependências que nós temos no projeto, naquele projeto Python. Estou utilizando o Poetry. Então ele está fazendo a instalação. Quando finalizar, eu volto aqui para a gente conversar. Ah, eu ia até parar aqui, mas nem precisou. Funcionou. Então o nosso Docker está funcionando. Apparently it is working. How can I test? Bom, vamos rodar esse comando aqui e, de fato, está pegando o cron job que está garantido para rodar a cada 1 hora. Daí ele disse, ó, manually trigger the job to confirm it works end-to-end. Acho que essa é uma boa coisa para a gente fazer. Vamos limpar aqui, rodar e ver o que acontece. E olha só, ele está funcionando exatamente o script que a gente queria. Ó. Chamou aqui Fetching Videos from Sexto Round YouTube Channel, a gente passou aqui Max Video Zoom, ele vai pegar aqui somente um vídeo, vai processar somente esse vídeo e se o script rodar bonitinho e funcionar, isso significa que a gente vai ver lá no app, lá em mmatrends.com.br, o resultado desse script aqui, ó. No momento, ó, ele está no penúltimo vídeo, certo? Vamos esperar o script terminar de rodar e vamos ver se vai aparecer justamente o último vídeo que nós vimos. E aí, pessoal, feito, ó. Finalizou, pegou o summary, pegou o que ele já precisava. Vamos voltar para o MMA Trends aqui, F5, e olha lá. Último vídeo processado, inclusive pegando aqui o destaque da resenha e tudo aquilo que a gente já viu nos vídeos anteriores desse projeto. Está rodando, é para estar funcionando, a gente rodou manualmente aqui, funcionou. Ele vai ficar rodando agora a cada 1 hora. E nós temos aqui o nosso Docker Compose e o nosso app MMA Trends. Toda vez que eu atualizar o MMA Trends, eu posso reconstruir o app aqui e o meu script, meu cron job vai continuar rodando sem problema nenhum. Beleza? Eu tinha dito para vocês que eu ia fazer a parte do Grafana. O vídeo já está grande, então eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a parte do monitoramento com Grafana separadamente. A gente vai configurar ele depois. Vamos criar aqui uma série, então, onde nós vamos falar mais de servidor, de self-host. Eu gosto bastante desse assunto, apesar de não gostar de mexer com infra. Gosto bastante desse assunto, porque, economiza bastante dinheiro, pessoal. E 2, você realmente vai desbloqueando suas habilidades enquanto programador, engenheiro de software e também DevOps, porque é um mundo à parte e quando você consegue fazer as coisas funcionar é muito, muito gratificante. Então, fizemos o que precisávamos aqui, o nosso script já vai rodar a cada 1 hora, rodamos manualmente, confirmamos que está funcionando, agora eu não preciso mais fazer isso e o melhor, está na nuvem, está numa nuvem lá em São Paulo, hospedado na Hostinger, não tem problema se cair energia,
se cair minha internet, se meu computador pifar, não tem problema nenhum. Ele vai sempre continuar rodando enquanto o meu servidor estiver ligado lá na hosting. E vocês viram, o preço é bem acessível. Você paga aí R$ 30 e você coloca uma infinidade de apps. Então você pode rodar vários projetos pagando por R$ 30 por mês. É bem baratinho. Estamos falando aqui de $5. É muito difícil você ter esse nível de serviço por esse preço, a menos que você entre no mundo self-host. É por isso que nós vamos falar um pouco mais desse assunto aqui nesse canal a partir de hoje também. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários se você é do time self-host ou se você prefere pagar para resolver os seus problemas. Eu já fui desse segundo time e por muito tempo assim também. Chega um momento que não dá mais. Chega um momento que você quer aprender a fazer e o vídeo de hoje é uma forma da gente começar nesse mundo aqui com Docker, com cron job, scripts, configurando SSH, enfim, o mundo à parte, né? Muita gente não gosta, não é a minha preferência também, mas às vezes a gente precisa fazer o que a gente não quer também, não gosta, certo? Pessoal, obrigado de novo por assistir esse vídeo. Não deixa de se inscrever no canal, comenta aí e me diz o que você acha desse assunto, se inscreve, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.